Você sabe a diferença de um aquecedor de aquário e um termostato? A potência necessária em comparação ao tamanho do seu aquário? Você deixa ele totalmente submerso, em pé, deitado? Você sabe a calibração correta para ele não ficar ligado o dia inteiro gastando energia? Fique aqui até o final para você entender melhor isso. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muita gente tem dúvida em como diferenciar e como usar corretamente o aquecedor ou um termostato. A pessoa pode ter dúvida também em que comprar para equilibrar a temperatura do aquário. Por favor, pessoal, coloca aqui nos comentários a sua dúvida para eu te ajudar de alguma forma no próximo vídeo. Primeiro eu vou te explicar qual que é a diferença em um aquecedor e um termostato. O aquecedor é algo mais simples. Ele era muito usado antigamente. É algo que pode te dar mais trabalho. Como o nosso tempo hoje está bem reduzido, hoje em dia se usa mais o termostato. Quando eu comecei no aquarismo, eu tinha em torno de uns 13 anos e eu tinha um aquecedor no aquário. E naquela época não tinha muita informação como que funcionavam as coisas, né? Então o que eu fiz? Comprei esse aquecedor e coloquei no meu aquário. Só que eu não sabia que tinha que ficar medindo a temperatura com um termômetro. Então eu liguei o aquecedor e deixei lá funcionando. O que aconteceu? Acabou cozinhando meus peixes. A diferença do termostato é que ele ao mesmo tempo é um aquecedor, só que ele vem com um regulador de temperatura. É uma resistência que ela vai ligar e desligar conforme a temperatura que você programar. Vamos supor, se você programar uma temperatura de 26 graus, esse termostato, na hora que atingir essa temperatura, ele vai desligar automaticamente. Quando a temperatura baixar um pouquinho, ele vai ligar de novo sozinho. Então, com um termostato, é bem mais fácil você manter a temperatura de um aquário. Você pode sair, trabalhar, fazer o que você quiser e o aparelho vai estar trabalhando sozinho, diferente do aquecedor, que você tinha que ficar acompanhando com o termômetro. Quando ele atingisse a temperatura, você tinha que desligar para não cozinhar os peixes. O termostato ele vem com esse controle de temperatura aqui em cima. Ele vem com esse LED indicando que o termostato está em funcionamento. Agora eu vou explicar como que você calibra o termostato. Por que alguns têm que calibrar? Não que ele não venha já programado de fábrica, mas conforme o transporte do termostato, muitos acabam tirando essa calibragem. Então o ideal é você sempre calibrar o termostato antes de colocar ele em funcionamento. Primeira coisa, pega o termostato e prende ele com essas ventosas no vidro do aquário. Pessoal, o ideal é deixar o termostato todo submerso na água, porque a água do aquário vai evaporando e pode ser que você não tenha tempo de repor essa água. E se a água ficar abaixo do nível, ele vai acabar queimando. Antes de ligar o termostato na tomada, gira o botão seletor até o final da temperatura. Alguns vêm com 32, outros 34 graus. É só girar até o final. Depois disso, você vai esperar 2 minutos para o vidro do termostato, o corpo dele, se adaptar à temperatura da água do aquário. Agora você pode ligar na tomada. Quando a temperatura chegar na que você prefere trabalhar no seu aquário, você vai girar o botão seletor do termostato ao contrário, até ele desligar. Você vai notar que a luzinha do LED vai apagar. Aí então é a etapa final. Gira o botão seletor até a temperatura de 26 graus. Pronto, o termostato está programado. Outra coisa, alguns fabricantes falam na maioria deles, falam para deixar o termostato de pé. Algumas pessoas usam ele meio inclinado. Assim, eu vou falar por experiência própria. Eu nunca tive nenhum problema com o termostato não totalmente deitado, mas um pouco inclinado. Porque muitas vezes o termostato ele é grande e não cabe ele ficar de pé no aquário. Então, o que pode acontecer de repente de você ter que inclinar ele um pouquinho para caber dentro do aquário. Agora eu vou falar também uma coisa que vai interessar muitas pessoas, é em como economizar usando o termostato de uma forma correta.
Muitas pessoas reclamam que o termostato fica ligado o dia inteiro. Isso acontece porque a potência do termostato é fraca para o tamanho do aquário. O ideal é 1,5 watts por litro. Vamos supor, se você tem um aquário de 100 litros, no mínimo você tem que ter um termostato de 150 watts e não um de 100. Se você comprar o de 100, o que vai acontecer? Ele vai trabalhar muito o dia inteiro para alcançar aquela temperatura. Você comprando de 150, ele vai atingir a temperatura ideal que você quer mais rápido e já vai desligar. Então, pessoal, evita de comprar um termostato fraco para o seu aquário. Ao invés de você economizar, você vai gastar mais em luz. Compre um termostato um pouco mais caro, porque ele atinge a temperatura mais rápido. E você economiza luz assim. Outra coisa que ajuda muito na economia de energia é você não subir muito a temperatura do termostato. Vamos supor, se a temperatura do ambiente está 23 graus e você colocar o termostato para trabalhar em 28, ele vai ficar oscilando demais o dia inteiro para alcançar essa temperatura. Isso quer dizer o quê? A briga da temperatura ambiente de 23 graus e o termostato para alcançar 28 é bem mais do que você programar ele para 26, porque a diferença de temperatura ambiente de 23 para 26 graus que você programou é pouca, ele vai alcançar mais rápido essa temperatura. Os peixes são muito vulneráveis à variação de temperatura. Se você mora numa região que tem uma variação de temperatura muito grande, como exemplo onde eu moro numa cidade que às vezes à tarde está 28 graus e à noite cai para 12. Então uma variação muito grande, isso afeta a imunidade dos peixes. Isso cria oportunidade para as doenças, como o íctio, por exemplo. O íctio, ele se forma por causa da variação de temperatura. Se você optar de repente em mudar a temperatura do seu aquário, muda gradualmente. Não faz uma mudança brusca de temperatura. Eu sugiro por semana você variar a temperatura de meio grau. Se você diminuir a temperatura em 1 grau, já é arriscado o seu aquário contrair a doença do íctio. Essa doença são aqueles pontinhos brancos bem pequenininhos no corpo do peixe. Se não for tratado, pode levar o peixe à morte. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Se ficou alguma dúvida, é só colocar aqui nos comentários que eu vou responder no próximo vídeo. Sua presença aqui é muito importante, pessoal, para ajudar a crescer o canal e fazer esse conteúdo chegar para mais pessoas. Por favor, se possível, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você não é inscrito, se inscreva com o sininho ativado. Deus abençoe. Tchau, tchau.